Bom, agora que você já sabe qual é o conceito de bárbaro e de civilizado, vamos então conhecer um pouco mais sobre esses povos que foram chamados pelos romanos como bárbaros. Bom, no Império Romano já existia atividade de historiador e eu trouxe aqui para vocês a classificação dos povos bárbaros, como ela foi feita por um historiador romano, Cornélio Tácito. E ele disse o seguinte, olha, os povos germânicos, ele estava fazendo referência aos povos bárbaros que viviam no norte do Império Romano. Esses são os povos germânicos. E ele disse o seguinte, olha, eles são bem altos e os corpos desses povos germânicos são aptos para a guerra, são apropriados para a guerra, ou seja, são fortes, produzem medo, têm força, né? Além disso, eles eram caracterizados por serem ruivos e terem olhos azuis. Essas são as características físicas do bárbaro. Você já sabe que existem as características comportamentais, mas a característica física está classificada aqui. Muitas vezes nós temos o costume, e não é culpa sua, não fique triste, mas a literatura nas escolas, normalmente ela traz os livros, ela traz os povos bárbaros com a mesma forma como nos é apresentado às vezes os povos indígenas. Dá uma falsa sensação de que todos eram iguais, que tinham os mesmos costumes e que eram amiguinhos, só por fazerem parte do mesmo grupo, ou da mesma região, ou só por serem os outros. E aqui a coisa é bem complexa, porque os povos bárbaros eram muitos e eles muitas vezes ficavam brigando entre si. E essa briga entre si, você que assistiu a série Vikings, sabe que apesar de muitas vezes eles se unirem para fazer os saques na Inglaterra ou na França, internamente os grupos ficavam brigando entre si. Eles não eram amiguinhos o tempo todo, não. Ou seja, tem que ser levado em consideração, e isso a gente pode fazer com o conhecimento que temos hoje, que eles eram muito diferentes entre si, que nós temos essa característica do Cornélio Tácito como a característica de bárbaro. Se você for desenhar um bárbaro, provavelmente você o desenhará alto, de olhos azuis e de cabelos ruivos, barba ruiva. Não é verdade? Então, porque isso ficou estigmatizado. Mas nem todos tinham esta aparência e nem todos tinham o mesmo costume. Mas o fato é que eles eram muito diferentes e brigavam entre si. E aí você vai perguntar, mas Prof. Carla, por que nós sabemos tão pouco desses povos bárbaros? E é muito simples, os bárbaros eles não escreviam. Poucos deles deixaram um sistema escrito que conta a sua história, que contam os fatos, o cotidiano, enfim. E isso dificulta muito o trabalho do historiador, porque o historiador, ao escrever a história, ele usa como fonte de conhecimento, de aprovação, de comprovação daquilo que ele escreveu, documentos escritos, né? História, pré-história não é história. Por quê? Porque precisa estar escrito. Bom, então nós temos aqui a maioria não utilizavam o sistema de escrita e as transmissões, as tradições, ela era feita de forma oral, era a oralidade que era explorado para falar, olha, sabe o seu bisavô? Então, seu bisavô era um guerreiro, e ele fez aquilo, e se exaltou nosso povo, né? Eu já imagino aquela cena assim, né? Ali a fogueira, todo mundo ao redor, e ele explicando o que aconteceu e quais são as origens, e as pessoas criando na sua cabeça aquela cena do seu antepassado, herói e tal. Então, essa era a forma de transmissão do conhecimento, transmissão das tradições e da sua história. Então, eles não deixaram escrito. E também as leis, elas eram consuetudinárias, ou seja, leis baseadas nos costumes, nas tradições.
Muito do que a gente sabe de alguns povos da antiguidade é porque eles deixaram leis escritas e por meio destas leis nós conseguimos compreender quais eram as coisas importantes dessa sociedade, o que acontecia, como eles viam aquele ato. Agora aqui não, como a lei ela era consuetudinária, ela não era uma lei escrita, nós também temos dificuldade de fazer essa colcha de retalhos e conseguir então enquadrá-los, né, de uma forma mais sistemática, mais geral, né, mais precisa, na verdade, destes povos. Perfeito? Bom, eu coloquei aqui no quadro só alguns povos, 3 na verdade, mas são muitos povos, tá? Muitos povos mesmo, que nós temos aqui dentro desse grupo que nós chamamos de povos bárbaros. Então, por exemplo, os germanos, que eu falei aqui pra vocês, que eram grandões, barba ruiva, olho azul, nananá. Esses germanos, eles eram divididos entre os visigodos e os ostrogodos. Este grupo aqui, qual foi a dificuldade deles? Eles brigavam tanto entre si, lembra que eu falei, ó? Brigavam entre si. Brigavam tanto que eles não conseguiram fazer um império, uma civilização muito forte, muito unida, porque a briga interna não permitia isso. Mas nós sabemos, por meio do trabalho de arqueologia, que eles possuíam lanças e espadas de duplo corte, eles eram muito precisos, eles eram muito bons nisso. E quando nós falamos que eles tinham lanças e espadas, nos leva a saber que eles possuíam o domínio da metalurgia. E isso não é para qualquer um, gente, não são tão atrasados assim. Então nós temos o domínio da metalurgia como uma característica desses povos germanos. Também temos os hunos, pessoal, os hunos, tão marcados também, sempre representados em cima de um cavalo, porque eles tinham a habilidade com lanças em cima do cavalo. Uma coisa é você estar fixo ali na terra, né? E... né? Outra coisa é você estar no cavalo e conseguir, então, lançar, né? Ter as lanças, ter as armas. Eles, então, também são marcados pela sua destreza. Assim como os celtas também, igualmente belicosos, os seus parceiros aqui, e entre outros povos, tá? Vândalos, existiam muitos, francos, enfim, muitos povos que faziam parte desse grupo chamado bárbaros. Bom, eu falei tanto dos vikings, entenda que os vikings, ou os vikings, eles fazem parte de um grupo lá dos nórdicos, lá da Escandinávia, Noruega, Dinamarca. E, na verdade, viking, pessoal, existem muitos estudos sobre o que é exatamente o termo viking, mas eles não eram exatamente um povo. Viking era uma habilidade, a habilidade de navegação. Então, normalmente, quando fala-se sobre as navegações e as invasões por meio de navegações, nós falamos deles, falamos dos vikings, porque eles tinham essa habilidade. E hoje nós temos, por meio de outros conhecimentos, outras formas de conhecimentos, sabemos, por exemplo, que esse capacetinho aqui com chifre não era utilizado por todos e nem a todo momento, era só para alguns momentos da guerra que se utilizavam. Também falavam, né, existe aqui, que bebiam água no crânio de quem eles tinham matado. Isso também não é uma verdade, ou pelo menos é questionado isso. Também diziam que eles eram sujos, não, muito pelo contrário, né? Descobertas arqueológicas mostraram vários itens de higiene pessoal que os vikings consumiam, tá? Usavam. Então nós temos aqui, gente, um sistema que, na verdade, uma tradição de lembrar dos vikings como algo muito primitivo, que não é uma realidade. Ainda existem muitas coisas para ser estudado. Bom, para nós terminarmos esse bloco, entenda o seguinte, que a junção do Império Romano, dos costumes romanos que nós estudamos, juntamente com os costumes destes bárbaros, que vêm e fazem as invasões bárbaras nesse território que no passado era do Império Romano, a junção destes costumes é que formam as nações europeias modernas. Então, hoje, as nossas tradições, os nossos costumes, muito disso existe da fusão dos costumes bárbaros com os costumes romanos. Certo, pessoal? Até a próxima aula!